Bom, vamos agora então para mais uma entrevista. A gente fala com Elinei Faria, médico uro-oncologista. Ele nos fala então sobre o tratamento de câncer em tempos de pandemia de coronavírus. Doutor Elinei, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Estamos ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Doutor, Oi. Quais os principais prejuízos para os pacientes que deixarem de obter um diagnóstico precoce do câncer? Puta, essa é uma pergunta bem interessante, difícil de responder, porque cada tumor vai evoluir de uma maneira, né? Nós tínhamos, por exemplo, aqueles pacientes que deixaram de ser diagnosticados, que eventualmente, se for um tumor mais leve, talvez ele não tenha perdido esse tempo. Mas se for um tumor agressivo, esse tempo da pandemia pode ter sido fundamental para ele, né? Dentro da minha área, por exemplo, que é a urologia, né? Nós temos o câncer de próstata, que é um tumor um pouco mais lento, e que se ele for um tumor de baixo grau ou de grau intermediário, esse tempo da pandemia pode não ter tido tanto problema e tanto prejuízo. Mas você pega, por exemplo, um tumor de bexiga ou um tumor de rim, esses meses que nós passamos na pandemia podem ter levado esse paciente de um caso inicial para um caso agora sem benefício e sem chance de cura. Doutora, a gente já sabe, né, que há uma dificuldade dos homens, né, procurarem os médicos. Isso os homens não podem negar, né? Nesse momento de pandemia, o senhor percebeu que aumentou, então, esse medo, esse risco? As pessoas não querem ir às consultas médicas ou a hospitais com medo de contaminação pela Covid-19? Esse medo existe, assim, a mulher é muito mais pragmática que o homem nessa questão de saúde. A mulher procura mais, vai atrás da sua saúde. O homem, digamos assim, não por culpa dele, mas ele trabalha, ele não tem tempo, ele está cuidando da família, e às vezes sacrifica a própria saúde em prol da família, em prol do trabalho. Então, aquele homem que já não tinha muita, digamos assim, já não ia muito ao médico, com a pandemia piorou. Então a gente viu nitidamente no consultório, esses homens pararam de nos procurar, pararam de fazer prevenção. Acredito também que outras especialidades têm visto também o mesmo movimento, esse movimento de frenagem dos diagnósticos e das consultas masculinas, de prevenção principalmente. Doutor, interromper um tratamento de câncer pode ser pior até do que pegar a Covid-19? Isso é péssimo, porque se ele pegar a Covid, você pegar a estatística, eu sei que a mídia realmente dá uma importância grande para a Covid, que merece, mas se você pegar a percentagem de mortalidade, o que seria isso? Dividir os casos infectados pela quantidade de morte, dá menos 2%, 2 ponto alguma coisa por cento. Se você pensar bem, isso é pouco, né? Assim, em termos de... Por que o número é expressivo? O número é expressivo porque a infectividade do tumor é muito alta. Mas se você pega, por exemplo, um tumor não tratado, um tumor o qual o paciente perdeu o segmento e perdeu o tratamento, a mortalidade é muito, repito, muito maior do que a própria Covid. Claro, existem algumas situações que a debilidade desse paciente em tratamento, se ele pegar a Covid, essa mortalidade poderia ser maior. Mas é uma espada, digamos assim, é muito difícil você fazer o balanço entre quem vai ser pior, a Covid para esse paciente ou interromper o tratamento. A recomendação minha para os pacientes seria que façam as consultas, nem que seja por telemedicina, mas não deixe de fazer o segmento e o tratamento. Doutor, há um risco de contaminação pelo coronavírus quando a pessoa precisa ir ali ao médico fazer o procedimento, seja uma quimioterapia, radioterapia? Bem, o risco de contaminação sempre existe. Até se você for na padaria, você tem risco de contaminação. Mas é custo-benefício. Os hospitais hoje estão preparados para que esses pacientes que são grupo de risco de câncer, que tenham todos os cuidados,
use máscara, os profissionais se protegem e protegem o próprio paciente, e você tem áreas, digamos assim, áreas de quimioterapia são áreas mais seguras dentro do hospital, né? E se você, às vezes o paciente fica com medo, por exemplo, de ir ao médico usando máscara, de fazer o tratamento, e aí quando ele vai encontrar com a família dele, ou vai na padaria, ou vai no supermercado, ele quer ir sem máscara, né? Então a proteção tem que acontecer em todos os ambientes e dentro do hospital não é diferente. Doutor Linei, agora há pouco o senhor citou o câncer de próstata como sendo um pouquinho mais lento e o câncer de bexiga e rim para falar desses cânceres que têm a ver diretamente com a sua área de atuação. Quais os indicativos que esses problemas de saúde, que esses cânceres costumam dar para a pessoa? O que a pessoa poderia prestar atenção e, diante daqueles sintomas, procurar um médico para ver se ela não está com esse problema, com esse tipo de câncer? Bem, eu teria que dividir essa resposta, porque cada tumor ele tem uma fase específica e um sintoma específico. Por exemplo, vamos falar do câncer de próstata. O câncer de próstata é um tumor que, na maioria das vezes, evolui assintomático, né? Esse tumor você vai detectá-lo no toque retal, no exame, né, digital da próstata e no PSA, na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, inclusive, meu grupo, eu publiquei um artigo há uns 2 anos atrás, que justamente falava dessa demora, né, de você fazer entre a biópsia no SUS e a hora que esse paciente conseguia o atendimento. E a gente mostrou que o câncer de próstata, principalmente de grau intermediário e de grau leve, digamos assim, ele mesmo, essa demora entre o diagnóstico e a cirurgia ali de 6 meses, não teria problema. Então agora a gente está escrevendo um outro artigo científico justamente que estuda essa demora do câncer de próstata em relação à pandemia. Esse estudo já está, esse artigo já está em fase de confecção, devo soltá-lo aí na literatura daqui a alguns dias. Bom, o que acontece? Com relação ao tumor de bexiga, o tumor de bexiga ele já dá sintoma, 90% deles vai ter sangue na urina. E um tumor de bexiga, que o homem teve sangramento na urina em março e ele deixou para procurar o médico agora, em setembro, esse tumor pode ter perdido a chance de cura, né? Completamente diferente da biologia, a história natural do câncer de próstata. E o tumor de rim é a mesma coisa. Aquele tumor que era pequenininho em março, claro que alguns tumores menores têm uma taxa de crescimento ali em torno de meio centímetro, 1 centímetro ao ano, mas existem tumores, gente, que explodem. E como que nós vamos prever qual tumor que vai esperar a pandemia e qual tumor que não vai esperar a pandemia? É muito difícil ter essa, digamos assim, essa métrica, né? Doutor Elinei Faria, uro-oncologista, muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço o convite, eu gosto muito de falar com a população, qualquer dúvida pode mandar no meu Instagram, no Facebook, eu respondo as perguntas aí. Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor, bom trabalho.